Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, Analytics Talks, desde 2015, 10 anos ininterruptos aí, falando sobre dados para marketing, produto, tecnologia dentro de marketing. Hoje a gente vai falar de um assunto que está em voga, que vai ser tema do nosso evento, já foi tema de 2 podcasts aqui, que é o desafio de implementar MMM, ou Marketing Mix Modeling. Como sempre, ao meu lado, ele, o Tiger Woods do Google Tag Manager. Olha aí, não foi o da mosca? Tiger Woods, não. Tiger Woods já se aposentou tem um tempo. Mas é o maior jogador de golfe da história. Muito forte Tiger Woods. É que você me mandou um vídeo no TikTok esses dias que eu... mas esse vídeo aí foi o cara ganhou só não sei quantos milhões porque a mosca empurrou a bola dele de golfe ali pra dentro. Pô, eu acho que eu falei jogador de beisebol, né? Mas era golfe no caso. Tiger Woods jogou muito golfe, por sinal. Você é o Tiger Woods do Google Tag Manager, cara. Como é que você pensa nisso? Da mensuração, do tracking. Fala dele. Tá vendo aí? Maior jogador de todos os tempos. Pra gente, Luciano, falar de desafio de implementar MMM, a gente tem que chamar alguém que implementou, né? No nosso caso, a gente tá até implementando. A gente não tem nada implementado, né? Aqui no lado de consultoria, né? Exatamente. E a gente tem que trazer alguém que já falou sobre isso, que a marca é famosíssima, inclusive você e eu utilizamos com muita... Eu tava ali agora no site. Com muita constância. Eu tava ali no site agora, vamos ver se a gente sai daqui com algum início desse ano eu usei, inclusive, para viajar. Exatamente. E vai estar aqui falando com a gente, ela que vai estar no nosso podcast, mas também vai estar no Summit, falando meio que do mesmo assunto em paralelo. Vou pedir para Tatiana Rocha, seja bem-vinda à Analytics Talks, se apresenta para nossa rapaz aí. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sinto muito honrada de poder falar sobre esse assunto que tá tão divertido e desafiante, né? Bom, eu sou a Tati Rocha, eu estou diretora de marketing da Localiza, estou aqui há 7 anos e nesses 7 anos a gente já passou por transformações gigantescas. Eu acho que marketing é um negócio que está sempre evoluindo, né? A gente é vivo, esse negócio é vivo. E talvez agora a gente esteja vivendo uma fase nova, um marco zero, bem mais desafiador, mas bem mais divertido também. Tô animada com o que vem por aí. Pô, estamos todos e mais uma vez a gente agradece imensamente por você ter topado trocar essa ideia com a gente. Duplamente, né, Luciano? Porque Tati vai ajudar a gente aqui a falar um pouquinho sobre o case da Localiza, que ela mencionou, inclusive falou no CMO Summit, mas ela também vai estar no nosso Summit, o Analytics Summit. Muito forte. Na mesa redonda de como grandes marcas mensuram o marketing. Que vai acontecer que dia, Luciano, esse evento? Dia 16 de outubro de 2025, lá no Cubo, em São Paulo. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. É isso. 16 de outubro, Analytics Summit, dentro do Cubo, São Paulo. A gente vai ter a Tati Rocha falando sobre como grandes players mensuram o resultado em marketing. Nessa mesa redonda também vai estar Acreditas, vai estar o Bruno Mello do Mundo do Marketing, então mundos diferentes ali apoiando a gente nessa informação. A gente vai ter a Laila Sayed do Google Meridian, falando de Marketing Mix Modeling de forma mais ampla. A gente vai ter o pessoal da Minders com Amplitude. A gente vai ter a Claro e a palestra do Marco, eu troquei uma ideia com ele recentemente, a gente para pensar na palestra, e o Marco ele vai levar pra galera como eles mostram a receita incremental de um teste vencedor, e o teste perdedor que eles implementam na Claro na experimentação, ele mostra quanto isso economizou de hora de dev. Olha aí. Isso é muito foda, né? Essa daí eu... Então é uma palestra maneira. Essa daí é forte. Palestra maneira, pra mostrar que mesmo perdendo tá ganhando. Exatamente, né? Exatamente sobre isso. A gente vai ter a Ju da NG Cash, aluna. Cara, nossa, isso aqui é também, brabíssimo. que vai trazer quais são os milímetros que a gente tem que ter ao trabalhar com a geração Z. Não. Geração completamente diferente dos millennials aí. E sendo app first. Exatamente. E sendo app first. E a gente ainda tem Caio Tramontina falando do ecossistema unificado de tags do Itaú e como eles criaram de fato uma vertical de produto de dados dentro do Itaú para medir tudo isso junto. E temos uma mesa redonda capitaneada pelo Tiger Woods do Google Tag Manager de Martech mais IA. O que é hype e o que é verdade, né? Cases práticos de algumas empresas que vão estar lá com a gente, justamente para poder compartilhar com vocês. Itaú e Purple Metrics. Perfeitamente. Irado. Vamos lá trocar essa ideia, mostrar como que a gente consegue
utilizar a inteligência artificial na Isso aí. prática, sem esse engenharia de prompt, essas palhaçadas. 16 de outubro em São Paulo. Se tu não estiver lá, é porque tu tá em Marte. Exatamente. Apareceu aqui pra você em algum lugar, na descrição, e agora a gente vai pro papo depois dos reclames do Plim Plim, né? Isso Exatamente. aqui foi, né? Gastamos um tempo. Tadinha da Tati. Vamos lá, Tati. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Acho que antes da gente falar de MMM, seria legal entender um pouco mais sobre como que a parte de atribuição, medição de ROI, investimento em marketing, como que você, como diretora de marketing, olhou pra isso e falou assim, olha, acho que o mal do século é um negócio chamado atribuição, e eu preciso olhar pra tudo isso e entender como eu meço direitinho, né? Bom, tudo começa com uma dor, né? E aqui a dor era muito parecida com tudo que muitas empresas passaram por esse momento, né? A gente teve um momento onde a gente achou que o digital ia resolver todos os problemas do mundo, e quem nunca ouviu, né? Que o offline ia acabar, que só existiria o online, etc. A gente esqueceu que o cliente, ele é 360, e a gente começou a ir para um caminho muito digital only. Não dá nem para dizer que era digital first, era digital only. E a gente entrou numa vibe de que só o que a gente podia medir é que fazia sentido fazer. Então, cada vez mais para o digital, cada vez mais uma atribuição baseada em clique, e a gente começou a ver que a gente estava indo num caminho de hiperfoco em fundo de funil, porque aqui a gente usa ainda para algumas coisas atribuição baseada em clique, a gente usa o last click como o nosso modelo de atribuição real time, e aí, bom, last click é um modelo cruel, né? É como se você atribuísse ao garçom a comida maravilhosa que você fez. E aí o que estava acontecendo com a gente é que em cenários desafiadores, a gente falava o seguinte, vamos aumentar o número de garçons então e vamos demitir os chefes. Não precisa de cozinheiro, só precisa de garçom nesse negócio aqui, porque quem traz a comida maravilhosa é o garçom. E a gente chegou nesse lugar, onde a gente estava com 80%, 90% do nosso investimento focado em fundo. Isso tem preço, porque chega um momento onde satura, a gente não consegue mais ganhos incrementais, você precisa gerar uma nova demanda e não consegue mais. Você perde mercado, o mercado fica muito pulverizado e o custo de aquisição fica muito alto. Então a dor começou ali, começou a dor da gente entender que não tem mais para onde ir se a gente não começar a gerar demanda. Só que para gerar demanda, eu preciso ir lá no CFO e falar, cara, eu preciso de grana para investir em topo e meio de funil. E aí, todo marqueteiro já ouviu aquela pergunta clássica, né? Tá bom, mas quantos clientes você vai me trazer a mais por aquela inserção no intervalo da novela 3? E essa pergunta é do milhão, a gente não sabia responder, então não terá, tudo não terás, não vai ter mais dinheiro. Ok, vamos continuar vivendo aqui com esse custo de aquisição alto sem conseguir bater metas nesse cenário. Então, a dor veio daí, veio de falar, a gente precisa pensar num modelo diferente de atribuição. O last click é um combinado, ele não é uma verdade absoluta, ele é um combinado. A gente combinou que ia atribuir a vinda do cliente àquele último clique, e a gente precisa descombinar e repensar em como é que a gente vai fazer isso aqui para crescer, porque não dá mais para crescer de onde a gente está. Então, começou ali, né, a busca por um modelo de atribuição que fizesse mais sentido para a gente, que nos ajudasse nesse contexto. Pô, perfeito. Acho que a sua explicação é maravilhosa, porque acredito que todo mundo que tá assistindo a gente aqui, YouTube, Spotify, Apple, passa pela mesma dor, né? Que é, eu costumo brincar aqui, Tati, que a gente diz que quando a gente tá viciado ali em fundo de funil, é porque é muito bom e o Ciro Bottini é muito maneiro, né? Então a gente tá muito acostumado a ver o Ciro Bottini falando, compre, 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 e a gente quer investir só nele, né? Que é só no fundo do funil ali, que é compre, compre, compre. Só que a gente esquece que às vezes o nosso concorrente tá investindo em impactar pessoas que são seus clientes, mas para fixar a marca dele mais na cabeça do seu cliente do que a sua. E talvez na próxima vez que ele for comprar, ele não lembra de você, ele lembra do outro. E aí a galera acha que branding não performa. Aí como é que você chega no CFO e fala que você precisa trazer coisas de topo e meio de fundo de funil, se a maior mentira do marketing digital inventada até hoje é que é possível medir tudo. E essa mentira foi mentira que outras pessoas disseram pra gente e a gente tá pagando pato, né? Então a galera que começou lá atrás no digital falou, não, no digital você mede tudo. Só que naquela época lá você tinha nem Facebook, né? Você tinha só site que vendia publicidade por impressão.
Hoje em dia você tem Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, aí você tem hoje até a mídia Out of Home, que é DOOH, que é Digital Out of Home. Então você tem tantos touchpoints que essa verdade de que é possível medir tudo, ela já caiu por terra. E a gente ficou muito viciado nesse last click, porque a gente precisa dizer de quem é a conversão, né? E acaba que foi o que você falou, é um combinado que muitas vezes sai caro, porque eu só olho quem vende, só que muitas vezes eu esqueço que para vender aquilo ali o cara foi impactado por outras 3 mídias antes, que eu tô dizendo que elas não funcionaram, não deram certo, né? Então eu concordo muito com o que você trouxe e acho que é a dor de muita gente. E acho que eu queria... Eu só ia entrar no ponto que a falácia, né, a mentira, não é por causa da quantidade de parceiros de mídia ou de gerenciadores de anúncio que a gente tem hoje, não é por causa dos players, e sim porque a jornada do usuário ficou mais complexa. Sim, então, assim, sim, lá na década de 90, anos 2000, era possível medir tudo, uma vez que a gente tinha nada, um né? computador só por casa Isso aí, e tudo mais. Então, acho que não é uma questão sobre se a galera tinha mentido lá atrás ou não, é que o cenário não mentiu. evoluiu, A galera não mentiu lá atrás, na ao verdade. ponto de, tipo, cara, ó, peraí, agora a gente tem a jornada do usuário tão complexa que, tecnicamente, a gente não consegue mais assegurar o MTA. A mentira vem lá atrás quando diz que é possível medir tudo online. Quando naquela época mesmo, quando falaram isso, não era possível, porque eles mediam logo de servidor, não mediam nem acesso, pô. Não, sim, Então, mas a aí, mentira mas vem aí desde o depois a princípio. tecnologia foi evoluindo. Não vamos botar a culpa na tecnologia aqui. A tecnologia vem junto nisso, tá? E sabe o que eu acho? Acho que a gente, toda vez que começa essa discussão do MMM na companhia, aqui não foi diferente, parece que existe um nós contra eles, assim, a turma do branding contra a verdade. turma de performance que historicamente usou o last click e agora nós vamos acabar com essa farra. Parece alguma coisa desse tipo, e não é. Na verdade, a tecnologia foi ótima e ela foi evoluindo de uma maneira excelente dentro de todas as suas limitações. A gente é que fez mau uso. Não tem manual de atribuição baseado em clique que diz que aquilo é uma verdade absoluta. A gente é que adotou como uma verdade absoluta. Acho que você falou um ponto muito importante, né? Foi um combinado que todo mundo fez ao aceitar o modelo de atribuição last click. Mas não significa que aquele, até naquela época, era a melhor maneira de fazer isso. Mas o problema é que você tinha, como a Tatiana trouxe aqui, né? Um mau uso da tecnologia, ao mesmo tempo, que aí vai se conectar a outros pontos da pergunta para a Tati aqui, que é como é que a gente fala que a gente quer medir a atribuição se você nem investe nisso? Ou seja, nem tem uma área de investimento do teu marketing pensando em medir. A gente pode falar disso daqui a pouco, mas acho que isso tudo converge justamente com o assunto que a gente está trazendo aqui. Que aí vem meu segundo ponto da pergunta para a Tati aqui, que é: você já falou um pouquinho sobre os desafios de olhar o fundo do funil e esse combinado do last click, mas quais foram os desafios que levaram vocês a considerar o Marketing Mix Modeling? E como que foi essa curva para vocês? Porque assim, hoje, em 2025, no momento que a gente está aqui falando, Marketing Mix Modeling é o hype do momento. Tem um monte de ferramenta de Marketing Mix Modeling, todo mundo sabe o que é Marketing Mix Modeling, o Google lança uma ferramenta open source, a Meta lança outra ferramenta open source. Se você digitar Marketing Mix Modeling no Google, agora aparecem as 12 ferramentas, tem open source, tem paga. Mas, cara, você tá falando disso hoje, mas já faz algum tempo, né? E aí o momento era outro. Como é que você traz uma coisa que nem tá tão em hype, em voga, para todo mundo entender, para dentro da companhia e falar, ó, eu acredito que esse é um modelo que vai ajudar a gente a entender todo o impacto de mídia ao longo da jornada. Como é que foi levar isso internamente? Uma das coisas importantes, assim, primeiro os gatilhos, né? A gente teve alguns gatilhos. A dor do hiperfoco em fundo, sim, né? Uma mídia muito complexa e cada vez mais fragmentada, e a gente, os times de mídia, e eu não tenho agência de mídia, meus times de compra de mídia são internos. E os times de mídia, eles têm que entender o que está acontecendo no mercado, conhecer os players, comprar, otimizar, operar, é muita coisa para um time razoavelmente enxuto fazer. Então, os times, eles acabam indo pelo caminho fácil, que é o caminho de adotar os parceiros com os quais eles têm melhor relacionamento, porque responde mais rápido, porque o retorno chega no formato que a gente precisa e etc. Então, a gente também tinha um problema a gente não tinha certeza mais se a gente estava fazendo o que era melhor para a companhia ou se a gente estava adotando o que dava para fazer com o tempo e com os recursos que a gente tinha. Então, tinha essa dor ali também. Marketing financeiro,
falando línguas completamente diferentes. Imagina, eu chegava agora, né? A essa altura do campeonato, eu olho para trás e eu acho graça. Mas na época eu achava muito importante. Eu entrava na reunião de diretoria executiva, estufava o peito e falava: eu tive aqui 100 milhões de impressões nesse, sei lá, nessa ação, ou nessa campanha, ou nessa peça específica. E o CFO me olhava e falava: tá, mas isso é bom ou ruim? Né? E eu não conseguia dizer, porque eu falava uma linguagem de mídia, então eu chegava para ele com alcance, frequência, impressões, a cobertura, e ele falava: tá, mas isso em dinheiro dá quanto? Não sabia dizer, né? Não falava a mesma língua. Então a gente começou a ver que ali a gente precisava chegar num denominador comum para a companhia crescer mesmo. E aí, bom, fomos para o mercado pesquisar. A Localiza tem uma coisa que é muito legal. A Localiza tem um conselho de marketing. Ele não tem o mesmo peso ou a mesma função que um conselho de acionistas, não. Ele é um conselho onde a gente convidou profissionais que a gente admira muito, né, tem carreira consolidada no marketing, ou estão em anunciantes, ou estão em agências, ou estão em plataformas, mas pessoas que a gente admira muito e que a gente convida para papos aí de tempos em tempos, bimestrais, trimestrais, para trocar sobre nossas dores. Não sei se todo mundo sabe, mas a Localiza fica em Belo Horizonte, e quando você está fora dos grandes centros, você tem menos oportunidades de contato com tudo que está acontecendo e com as pessoas, você tem menos eventos, menos chance de descobrir o que seu colega está fazendo, né? O que o outro está fazendo. E aí a gente montou esse conselho, que é um conselho onde a gente traz nossas dores, nossas dúvidas para a mesa, e eles nos ajudam a encontrar soluções. São pessoas muito, muito bacanas e que a gente admira mesmo muito. E aí um dos nossos conselheiros falou: cara, tô ouvindo falar muito dessa solução, pode parecer uma boa ideia, vá estudar. E aqui a gente estuda muito. A gente estudou bastante e a gente entendeu uma das primeiras coisas, agora sim, finalmente, né, depois dessa volta toda respondendo a sua pergunta, a gente entendeu finalmente que não poderia ser um projeto do marketing, isso tinha que ser um projeto da empresa. Então, o processo foi um processo onde eu aprendi tudo que podia sobre esse assunto, montei milhares de apresentações executivas, e aí eu fui de um em um. Eu fui no CTO, eu fui no CFO, eu fui no CEO, eu fui em todos os meus stakeholders de negócio aqui para apresentar para um por um o que é o MMM, como funciona, que ganhos a gente vai ter, como a gente vai funcionar depois que ele estiver implementado e etc. Foi um processo longo, mas eu acho que valeu a pena. Valeu a pena a gente fazer essa volta toda, porque a dor de não conseguir crescer mais era comum. E a gente só não sabia o caminho, que caminho a seguir, né? Para, como diria João Kleber. Analítica de plantão, a gente deu uma pausa muito rápida no nosso episódio para poder falar da OnRap, patrocinadora aqui no Analytics Talks. OnRap é a solução da OnFly. E todos os clientes da OnFly agora também têm acesso a OnRap, que é um benefício corporativo de viagens a lazer muito irado. Por meio da OnRap, os colaboradores das empresas como a MB conseguem acessar o site e podem acessar descontos em passagens aéreas, hospedagens e outros serviços. É isso mesmo que tu ouviu! Com o Rap, você consegue democratizar o acesso à viagem de lazer. Você ajuda a reduzir o estresse, melhorando o equilíbrio de vida pessoal e profissional e aumenta a satisfação dos seus colaboradores, além de ser uma potente ferramenta de employer branding para as empresas, gerando valor na retenção de talentos e diferencial do mercado. Ou seja, você que está ouvindo o podcast já corre no teu RH e pede: eu quero um Fly, eu quero um Rap na minha empresa. Por quê? Eu tenho certeza que se você quiser otimizar o processo de viagem da sua empresa, reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, clica no link na descrição ou aponta a câmera do QR Code que está aparecendo aqui. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Eu acho que o que você trouxe no início foi muito relevante, né, Luciano? Sobre a resposta de 1 milhão que você vai dar para o CFO. Que é, beleza, eu chego no momento que eu tenho o teto ali, né? Que é onde eu não consigo mais crescer, mas eu preciso crescer. E aí eu preciso justificar que aquela Media Out of Home, por exemplo, que eu estou anunciando, eu preciso justificar que intervalo da novela, isso tudo vai converter no final, porque isso vai levar as pessoas a buscarem sobre isso. E aí, quando a gente fala muito desse mix de mídia, que é o que você está trazendo, a gente está falando que você está anunciando em diversos lugares, como você falou. Vocês eram digital only, e vocês começaram a entender que vocês tinham que estar, na realidade, na jornada do teu consumidor. Digital é um desses momentos que está, mas vocês foram para fora ali também.
Mas, cara, você tá falando de desafios, né, Luciana, de coleta e estruturação de dados necessários para esses modelos, que não é tão simples. Porque aí você pega sistemas que não são tão técnicos inteligentes para ter esses dados em tempo real, nem ter esses dados no formato que uma ferramenta precisa para consumir. Então, eu queria entender com você quais foram os principais desafios para essa parte do MMM funcionar no quesito de coleta e estruturação desses dados necessários para a modelagem funcionar. Porque, assim, acho que é um dos pontos mais difíceis, pelo que a gente estuda aqui e fala e vê sobre MMM. Eu costumo dizer aqui que que indicadores, dados, informações, eles só fazem sentido se eles permitem tomar alguma decisão de negócio. E aí, foi fundamental ter um primeiro momento onde a gente sentou, olhou para o negócio, o que de fato interfere no sucesso desse negócio, o que de fato gera um contrato no final das contas. Todo mundo na mesa, mega brainstorming. Eu acho que o clima interfere, eu acho que feriados interferem. E aí a gente começou a trazer todos esses dados para a mesa. Depois teve um trabalho de eliminar aqueles dados que talvez não fizessem tanta diferença assim. Por exemplo, taxa de abertura de e-mail. Para a gente não faz diferença para o nosso negócio. Não é essa não é uma variável. A variável é clique nos e-mails, por exemplo. Isso, estou só dando um exemplo, tá? Mas a gente começou a limpar aqueles dados que a gente via aqui. Bom, esses dados aqui, eles existem, ótimo, mas não vão fazer diferença para a gente, para o resultado final. E depois, teve um trabalho de higienização mesmo desses dados. Primeira coleta é muito complexa, né? Tem muita coisa que está automatizada e a gente pode conectar automaticamente, mas tem muita coisa manual. E eu fico pensando assim, a Localiza, do tamanho que ela é, né? A maior locadora do mundo de capital aberto, a maior locadora da América Latina, a 7ª marca mais valiosa do Brasil e etc. E ainda assim, a gente tem muito dado manual. Os dados de mídia offline, os dados de evento, uma porrada de coisas que a gente tem, que a gente ainda precisa lançar numa planilha e enviar para carga no modelo mensalmente. Então, teve um trabalho muito grande de entender o que funcionava, coletar e higienizar isso. E ainda assim, a gente ainda tem, volta e meia, um monte de discussões desse tipo. Por exemplo, o evento X, ele deveria entrar no modelo como uma mídia ou ele é um evento de relacionamento e não vou colocar no modelo porque ele não tem o objetivo de gerar contratos no final das contas. Ele é um gasto de marketing em função de meio, porque tem que lembrar que o MMM é um modelo onde o que eu piloto, o que eu otimizo é a mídia. Então, eu preciso entender o que é mídia de fato, né, nos meus contextos. Teve um trabalho enorme, assim, é uma jornada, tá, gente? A gente ficou aqui 1 ano e meio levantando dados, a gente jogou no modelo dados de uma série histórica de 30 meses, semana a semana. Não é fácil chegar nesse desenho. E hoje, todo mês, a gente faz a mesma coisa. O que já está automatizado, o modelo carrega sozinho, mas ainda tem muito dado que a gente precisa todo mês sentar, limpar e carregar no formato que faça sentido para a gente não ter nenhuma informação incorreta no resultado do modelo. Ou seja, esse é um dos maiores dificultadores que a gente tem hoje, né? Principalmente quando a gente fala de plataformas open source, né? Como a Robin lá e também o Meridian, né? Porque o modelo em si, ele só executa os dados que foram tratados e higienizados e coletados, né? O rolê inteiro está a integrar todas essas informações. E a coleta, ela não é uma coleta do usuário, né? Vamos lembrar, ele descarta completamente qualquer tipo de sinal que o usuário tenha, ID e tudo mais. A premissa dele é só as integrações diretamente com as plataformas de mídia. E aí, pô, beleza. No Easy, TikTok, MetaEds, vai ter API para você consumir os dados, sacou? Mas agora, puxar os dados lá do Out of Home, que vem naquele PDF de 30 páginas, e aí tu tem que sentar a bunda na cadeira para fazer conta mesmo, porque às vezes os dados vêm agregados por ano, por mês, e não vem no formato que você espera, e vem com um monte de nulo numa porrada de lugar, aí é que tá a grande parte do e acho que ainda tem um ponto sobre o que você falou no quesito de mídia, e se a Tati quiser complementar, ela complementa também aqui, que é separar o que é mídia paga do que é orgânico no sentido, né? Porque quando a gente fala de API, LinkedIn, Instagram, Meta, muitas vezes eles têm APIs para o Ads.
Sim. Quando a gente fala do social, que muitas vezes é talvez a Tati como influenciadora da marca, Uhum. falando da marca e o quanto que ela tá gerando para esse movimento, meu irmão, às vezes é alguém pegando algum lugar, botando no Excel, jogando para lá. Então, mesmo as mídias digitais, nem todas elas têm essas integrações 100% nativas, que aí você vai ter que ter ferramentas que te ajudem nisso. Né? E aquele lance, né? Tipo, já a gente vai ver essas ferramentas evoluindo. Se eu não me engano, eu vi recentemente um cara que estava tentando fazer uma ferramenta que integrava todos os influenciadores para fins de MMM. Então, pô, Legal. você tinha lá, plugava todos as suas plataformas, né? O teu influenciador se logava lá e ele conseguia extrair essas informações. Acho que, de novo, por mais que o MMM seja muito antigo, a gente está tendo que adaptar ele para o cenário De novo, digital, essa jornada toda, né? justamente para poder conseguir ter esses dados facilmente mastigáveis, assim. Então, acho que processo também, tipo, acho que daqui a 2, 3 anos a gente já vai estar falando de um cenário muito mais positivo, assim, sendo bem sincero. Acho que só o fato... Pode falar, Tati. E tem muito dado que não é da empresa. Por exemplo, no nosso negócio de aluguel de carros, clima faz muita diferença. Clima sim. total. Então vamos ter que buscar onde é que o clima acontece e vamos ter que plugar essa informação aqui. Exatamente, e contratar às vezes outras soluções. Tipo, tem a galera que vai, por exemplo, puxar os dados do orgânico, mas, pô, seria interessante para uma análise de SEO plugar os dados da SEMrush, pô. E aí? HRF da vida. HRF da vida, essa coisa. Então, acho que, de novo, abre um pool para tecnologia bem interessante, né? Que é muito divertido integrar tudo isso e deixar isso automático. Pelo menos é a única parte que eu me divirto é essa, tá? Mas é exatamente esse o processo, da gente começar a olhar para os times internos, agora a Tati, e acredito que você já esteja fazendo isso, cara. Que dado é esse aqui que a gente está plugando no MMM e até a premissa, né? Pô, será que a gente vai adicionar mais um dado aqui dentro desse modelo sem entender se a gente consegue facilitar a coleta dessas informações, a transformação, o tratamento? E aí as ferramentas também do outro lado, né? Começar a disponibilizar umas camadas um pouco mais fáceis de consumo, né? Até para mídia out of home. Cada vez mais vai ter que ser plug and play, né? Exatamente. Mas agora não é igual tudo agora não é, mas essa é a melhor hora. Mas essa é a melhor hora, porque é a hora que quem daqui a 5, 10, 15 anos vai poder falar que viveu o mato, entendeu? E que cortou o mato. Sacou? Eu acho que a gente está no marco zero de novo, tá? Assim, com AI, com os modelos de mensuração, a gente está no marco zero de novo. E aí a gente está falando isso de plugar dados, né, de outros parceiros, etc. A gente tem uma preocupação enorme com a perenidade disso. Se o parceiro muda hoje lá a configuração dele, ou se ele fecha, se ele para de existir, ele pode comprometer todo o nosso resultado histórico aqui. Então, é muito complexo, é muita gente conectada, é muita marca, muita gente conectada para um MMM funcionar. E é muito doido, né? Porque eu, pelo menos como tecnologia, eu acabo percebendo muito que APIs estão virando produto. E aí, peraí, tem uma API aqui de dados sei lá, de tempo, de clima, na maioria das vezes. Pô, quem vai pagar para consumir uma API de dados de clima? E aí, depois de, tipo... Exatamente. Não, eu sei, eu só tô tentando trazer para elucidar. Mas é isso, tipo assim, talvez agora vão existir produtos não só do ponto de vista de execução do MMM, né? Mas dessa outra infraestrutura por baixo para trazer as informações, por exemplo, eu acho que eu já vi uma API que faz isso, mas que tenta trazer os dados de televisão de alguma forma, consumindo os dados do Ibope. Então, são todas APIs que a gente não imaginava que a gente ia estar plugando, por exemplo, numa estrutura, essa coisa. Mas existe uma coisa que para tangibilizar o que você está trazendo, que é a API como diferencial competitivo. Exatamente. Que é o plano Enterprise Premium da RD é que deixa você ter acesso à API. Não, o RD Station Marketing da vida. Se você for pegar o plano no plano Enterprise da HRF da SEMrush, que é onde você tem o consumo da API. E é isso, tipo, de novo, graças a Deus, criaram um conceito lá atrás, chamado API First, beleza? Eu não sei exatamente a época, mas esse conceito foi desenvolvido pela galera de tecnologia para poder facilitar a comunicação entre os ambientes cliente e server. E aí, cara, esses ambientes onde a gente consegue consumir essas APIs, a gente consegue ter uma visão hoje de que agora os produtos, eles não são só o produto que você loga
e interage, né? Você vai ter o produto que você loga e interage, mas a API por si só é o produto também, sacou? E aí, eu acho que até os times de tecnologia estão tendo que mudar a cabeça, os times de produto estão tendo que mudar a cabeça para poder conseguir facilitar o consumo desses dados, assim, porque tem muita aplicação aí, produto SaaS, que nem a API disponibiliza. E aí agora virou vantagem competitiva. Isso aí. Até de planos, né? Exatamente. E a Tati trouxe um ponto que foi bem legal do quanto até o clima impacta em vocês. E assim, posso estar falando besteira, você me corrija se eu estiver errado, mas como consumidor eu sei que vocês têm aluguel, gestão de frota, seminovos, por exemplo. Como que essa capilaridade de produtos impacta a modelagem que o MMM está entregando para você? Porque eu imagino que até no final, como você falou, você quer contrato, mas o público é diferente, né? Quem quer comprar é diferente de quem quer alugar, de quem quer gerir frota, né? Hoje ainda são modelos diferentes, modelos apartados, tá? Eles não se conversam ainda. A gente vai o modelo é muito vivo. A gente fez o básico primeiro e agora aos poucos a gente está colocando novas camadas de complexidade nisso. Eu sei por testes de incrementalidade e outros testes que a gente fez aqui, eu sei que quando eu faço uma campanha para seminovos, o ponteiro em aluguel também mexe. O ponteiro em assinatura também mexe. Eu sei que isso acontece, eu vejo isso acontecer aqui. Eu vejo quando um concorrente meu faz uma campanha de aluguel, eu vendo mais carro seminovo. Porque essas coisas são interligadas e não dá para isolar. Mas a gente ainda não está enxergando esse efeito cruzado. A gente fez a primeira camada do MMM, que é um MMM onde eu olho para o aluguel e falo, considerando todas as variáveis que influem no aluguel, o clima, o fato de ter um feriado ou não, alta temporada, ter ou não ter loja num determinado lugar, uma série de coisas, como é que isso me gera contrato, né? Como esses estímulos me geram contratos lá no fim do túnel. A gente ainda vai evoluir, né? A nossa próxima camada é uma camada onde eu consigo dizer esses efeitos cruzados entre os meus negócios. Então, eu vou começar a colocar no meu modelo de aluguel o investimento que eu fiz em seminovos também. E aí eu vou começar a enxergar isso. E, por fim, eu vou começar a enxergar, eu vou colocar uma outra camada no meu modelo, que é uma camada de saúde da marca. Então, eu vou começar a olhar quanto um ponto percentual de consideração que eu aumento, me aumenta lá na frente em contratos, ou um ponto percentual de preferência, quantos contratos ele me dá a mais, que é o que a força de marca me traz, não necessariamente decorrente de um investimento de mídia. Então, são camadas. A gente vai construindo essas camadas aos poucos. O que eu estou gostando muito desse momento do mercado é isso, é de poder fazer isso aprendendo camada a camada. Eu acho que no final disso, se tiver um final, né? Porque eu acho que esse negócio é vivo e vai ser sempre assim, mas eu acho que no Daqui a final... pouco vão inventar o novo MMM, relaxa. Não, vou inventar outra coisa, mas eu acho que a gente vai ficar muito... muito rico de conhecimento, de informação mesmo sobre esse processo. É o bônus de capinar, né? Você tem o ônus, que é capinar, mas você tem o bônus de capinar, que você sabe capinar, né? E quem capina mato, capina em qualquer lugar, né? É isso. Exatamente. Vai ficar com os calos nas mãos, mas vai dar tudo certo no final. Ah, não, mas... Cara, eu tava conversando com o Rodrigo, acho que esses dias, da Reporteira, ele tava falando... Acho que ele falou aqui no podcast até, né? Que o produto evolui de acordo com a quantidade de cicatrizes que ele tem, Isso né? É verdade. E o profissional também, sacou? Profissional também. Isso. Não, e o nosso mercado, a gente fala muito, né? De estar muito tempo no mercado, mas o nosso mercado é muito novo, mano. Essa que é a grande verdade. Esse mercado de digital como um todo, ele é muito novo. E aí a gente tá ainda, você vê, né? A gente ainda tá falando aqui sobre como medir. E de novo, né? A Tati falou no início desse podcast aqui sobre, foi um acordo do Last Click. A gente tá começando a viver um novo acordo, que é o acordo da incrementalidade do MMM. E o primeiro acordo continua funcionando, porque esse acordo inicial, que é o MTA, que é o Multi-Touch Attribution ali, ele vai continuar sendo o acordo que funciona para medir mídia. Agora, quando a gente tá falando de coisa mais longo prazista, a gente vai falar de MMM. Sim, e quando eu tô falando onde eu quero investir e se aquilo de fato gera incremento, eu tô falando de incrementalidade. Então a gente tá começando a ter 3 acordos. O acordo para mídia, o acordo longo prazo, o acordo para negócio, vai? E que ainda vai ter muito pano pra manga. E assim, vai ser doloroso o processo, né? Porque acho que a gente já falou aqui em alguns podcasts de MMM, onde o MMM, como a Tati falou mesmo, ela roda isso uma vez no mês. Os modelos, eles levam tempo
para poder rodar, você tem uma complexidade por trás. Qualquer modificaçãozinha que você vai aplicar de uma coluna nova, você tem que entender qual o impacto disso, não só para o resultado, mas para o entendimento do modelo a usar aquela informação. Então, tipo, a evolução é um pouco mais lenta do que, por exemplo, uma evolução se você estivesse usando só o MTA. Perfeito. Mas é porque ali os dados são mais estratégicos. E não, então, quem está ali no front vai analisar ainda assim o MTA para algumas coisas e o MMM ele vai ter. Pô, acho que o máximo que eu vi é a galera rodando MMM semanalmente. E assim, e ainda assim eu fico imaginando o rolê que não deve ser, sacou? Então acho que vai ser um processo mesmo até a gente chegar num cenário em que a tecnologia vai permitir que seja real time. Exatamente. Vai demorar tempo. Não, e eles são Não, e absolutamente até preditiva, complementares. né? Não só real time, né? Preditiva. Preditiva também. E eles são absolutamente complementares. O MMM não é real time. Então, o mês aqui está acontecendo. Eu vou sentar numa reunião de resultados semanal e alguém vai me perguntar o que eu vou fazer para. Tu tem uma reunião no dia 15 e aí Vai você terminar fala, o não, mês. tem que esperar rodar o MMM. Daqui a 60 dias a gente conversa. Não dá, né? Não dá para fazer isso. Queria, mas não dá. Então, continua existindo a atribuição baseada em clique real time. Aqui a gente continua usando o last click para isso. A diferença é que agora, ao invés de eu abrir todas as minhas campanhas lá no GA e ver qual campanha está me gerando o menor CAC com o olhar last click, eu vou buscar otimizar essas campanhas, agora não uma mais em relação à outra, que era o que eu fazia, e todo mundo já teve numa mesa onde alguém falou assim, olha, o CAC da meta é menor, então joga tudo na meta, como se fosse infinito esse estoque ali se nunca saturasse um meio, já joga tudo na meta porque o CAC da meta é menor. Todo mundo já passou por esse momento. O que a gente está fazendo agora é otimizando cada campanha em relação a ela mesma, e não mais uma em relação à outra. Porque uma em relação à outra, eu vou lá no MMM e olho. Então, quando chega o meio do mês e alguém fala comigo assim, a gente vai precisar dar um boost aqui no investimento para bater a meta do mês, porque o resultado não está vindo, eu vou lá no MMM, eu olho quais meios não estão saturados, que era algo que eu não sabia dizer, uma atribuição last click. Então, eu olho onde é que eu tenho possibilidade de crescer com CAC menor. E aí, sim, eu volto aqui na campanha e faço um investimento na campanha buscando melhorar o CAC em relação a ele mesmo. Então, muda, sim, e não dá para ser um sem o outro, né? MMM não é real time, porque é real time, não tem uma atribuição que me ajuda. Fora que a cada mês você pode analisar essa curva de saturação e dar um guide pro time de como a gente vai otimizar as campanhas nesse mês, com ela mesmo, baseado nessas saturações que a gente tem aqui. E você falando que só sabia tecnologia, tá vendo aí, ó? Mas eu só sei tecnologia. Que isso, hein, cara? Aí, falando de otimização de mídia aí, ó. Mas eu não sei abrir a ferramenta, tá? Não sei abrir a ferramenta. Acho que eu vou até fazer isso um dia, porque eu tenho muita curiosidade. Eu nunca coloquei R$1 no Google Ads. Sacou? Eu acho pessoalmente, né? Pessoalmente. Eu nunca coloquei R$1 no Google Ads, porque eu trabalho com a parte de coletar o MTA, né? Então, pô, não tem como. Mas não tá perdendo nada, não. Mas eu acho a ferramenta, Tati, me desculpa, eu vou enviesar aqui. Eu acho a ferramenta tão feia, sacou? Feia, com a interface tão ruim. Mas você me explica uma que é bonita. É uma merda, né? Parece que é obrigatório, né? Porque no meta também... O meta é pior. Deus e ainda troca. Eu fico que me deixa mais puta. É porque assim, vocês têm que meio que acompanhar essa porra quase que dia a dia. Porque lança uma funcionalidade nova, mas muda é por uma isso coluna. Que eu fui. Porra, é loucura, mas é por isso que eu me especializei em análise. Porque eu penso na estratégia, analiso, e aí quem gosta disso vai lá e faz, pô. Eu não preciso fazer isso. Deus me livre. Não, e assim, você fazendo isso na sua carreira, você deu um passo sem saber, né? Sabe o negócio de capinar? Eu fiz muito isso. É isso. A primeira empresa foi Google Shop, era que eu trabalhava. Quem fazia era eu lá, XML, capenga, ferrando tudo. Tava lá, tá capinando. Hoje eu não preciso, graças a Deus, abrir essas ferramentas pra fazer nada. Que são, cara... E tem gente que gosta. É igual você com tecnologia. Então, é isso. Eu acho, mas também tem um ponto interessante, né? Porque se você só mexe na ferramenta, fica muito mais fácil de algumas partes do seu trabalho ser automatizado, né? Então, ir para a parte de análise também faz total sentido. Então, eu aprendi esses dias com o meu time que que ninguém é feio mais, é low-fi que a gente fala. A ferramenta é low-fi, mas ela é muito feia. É muito low-fi. Meus amigos que me perdoem, mas ela é difícil mesmo.
Mas Não, que bom meus que amigos me perdoam, mas ela é lo-fi pra caralho. ela é lo-fi demais. Olha isso, Pô. essa daí é da geração Z total, hein? A geração Z tá me ensinando muito. É, muito bom, muito bom. Falando sobre ensinar, aí que a geração Z tá ensinando a você, agora eu vou pedir pra você ensinar a gente quais foram os principais insights que o MM trouxe pra vocês aí, que vocês não tinham antes. Então você já falou, deu uns pequenos spoilers aqui Curva de de quando você saturação. faz a curva de saturação, quando você faz uma campanha mais voltada a seminovos, também vende aluguel, mas quais foram os insights que o MM no final, a análise de fato, ela trouxe pra vocês, pro teu time, que vocês não tinham, e vocês olharam e falaram assim, puta, mas isso aqui Não, e principalmente, qual foi o primeiro? é Sacou? O que, aquele que tu chegou no CFO e falou, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O investimento. Fiquei aqui o investimento, 1 ano e meio fazendo essa porra. Acho que o primeiro foi a gente, olhando sob a lógica do funil ainda, né? Embora eu estou me educando a não falar mais sobre essa lógica, porque eu não aguento mais alguém me dizendo que o funil morreu. Eu sei que ele morreu, gente, mas ainda olhando sobre a lógica do funil, o que a gente percebeu, a primeira coisa que a gente percebeu que foi incrível, é que a gente tem mais contratos gerados por campanhas de consideração do que por fundo de funil. Que loucura. Bem mais. Isso aí, Quase o dobro. esse é o primeiro Então, mesmo. Não, e esse daí Isso aí. esse primeiro insight é muito bom, porque ele é um tapa na cara. né? Exato. Sapatos, Mas eu né? percebi que o MMM, a correlação de aplicar o MMM é justamente tomar um tapa na cara sobre o resultado. É isso. Exatamente. O que você descobre. Exatamente. Não, pensa que a gente atribuía todos esses contratos a fundo. Então, em algum momento, assim, a gente praticamente dobrou o volume de contratos depois disso. E aí, em algum momento eu não ia ter esses contratos a mais, porque eu não estava fazendo mais consideração, estava fazendo conversão, fundo de funil hard ali. Então, a primeira descoberta foi essa. Aí, olhando para uma camada mais de canais e de meios, alguns canais ganharam bastante protagonismo para a gente. O Out of Home ganhou um protagonismo que não tinha, né? Porque é muito difícil medir. Como você vai me dizer quantos clientes vieram a partir daquele outdoor sei lá, na Faria Lima? Congonhas ali. Congonhas. Porque a Localiza tem muito isso, né? Você tá no aeroporto, você sai do aeroporto, já tá ali. Alguma coisa localiza pra você reservar o teu carro, ou se você já reservou, você já tá ali pra pegar. Sim, Então sim. você é muito impactado, né? E aquilo faz diferença, tá? Aquilo faz muita diferença. Estar na boca do desembarque faz super diferença. Então, até isso, a gente olha. Eu tive um aumento de volume muito grande em determinada praça, porque eu coloquei um box da Localiza na saída do desembarque. Isso faz diferença no que a gente chama aqui de variáveis internas. Então, a gente começou a entregar os contratos para quem é de direito. Eu investia muito em mídia aeroportuária, e a gente percebeu que ter um box mais próximo do desembarque talvez faça mais sentido do que investir em mídia aeroportuária ali, porque eu estava pagando para ter um cliente que uma estrutura física resolve. Então, isso foi bom. A gente começou a alocar os canais certos. Acho que TV e mídia offline ganharam um protagonismo também, e eles mostraram que tem um longo prazo maior do que parecia, né? Eu consigo ver hoje com o MMM que se eu faço uma inserção, um flight de TV de 6 meses, eu tenho resultados gerados por aquele flight para os próximos 6 também. Então, existe, para além do MMM, uma inteligência na hora de fazer o planejamento de mídia, que é escolher meios que tenham um CAC que façam sentido, que são bons geradores que não estejam saturados, que são bons geradores de contratos e que tenham um residual de longo prazo melhor, porque aí eu começo a gerar para hoje, para amanhã, para depois, e eu consigo fazer um uso melhor, né, do meu orçamento. Isso reduz meu CAC absurdamente. Mas, Tati, você tem que falar essas coisas baixas, senão os caras dos veículos de mídia vão aumentar o preço da mídia. Amanhã tá todo mundo aqui querendo vender mais TV e out of home. Não, mas acho que isso é muito maneiro e tem uma camada em que, na verdade, o negócio está muito bem protegido disso, né? Porque eles conseguem ter a visão só do que eles geraram e não do todo, Perfeito, né? não, Porque daqui exato. a pouco, Quem vai ter que nosso inventem aí um MMM às reversas, né? Sim. Dos veículos de mídia tentando adivinhar o quanto no longo prazo ele traz de receita. Mas que aí o custo vai aumentar, né? Ele diminui,
fala pra Tati, ó, te dou desconto do XPTO se você me trouxer inteligência de dados da participação do meu Não, mas aí canal. pelo menos a Tati vai ganhar alguma coisa, pô. É isso. É, a Tati vai ganhar alguma coisa. A Não Compliance acho que é jamais muito distante, deixaria. não. Mas eu acho que também tem, assim, se eles aumentarem o preço, o ROI deles fica ruim, então eles não vão fazer. É, É exatamente. um jogo de exatamente. ROI no fim do dia. Pode crer. Sim. É uma boa. Tati, eu tenho uma outra pergunta pra você aqui, fora da pauta. E aí, cara, a minha pergunta já é enviesada pra você, viu? Porque você é mineira. Então, Uhum. estimo eu que pra você não tem saturação em quantidade de café que você toma por dia. O mineiro pode viver de café e queijo e ele não vai morrer. Não vai Ou morrer seja, mesmo, não. Luciano, descobrimos um mercado que não tem saturação, que é o mercado de café. Exatamente. E aqui o ROI, ó. Lá em cima. Coffee Mais muito forte pra vocês. Tem Drip Coffee, tem café em grão, tem café em cápsula e no link da descrição tem um mimo, um afago, um carinho, um abraço. 15% de desconto e o mimo, carinho. Exatamente, 15% de desconto, mais esse mimo, esse afago, esse carinho que você vai receber ao clicar e garantir seu Coffee Mais. Eu já falei que eu mudei meu paladar, cheguei no patamar onde eu tô tomando um café um pouquinho mais solos vulcânicos plantados em Goiás, meu A galera de parceiro. São João de Meriti já ouviu isso? Ainda não ouviu, não. Eu acho que eu não volto lá se eles ouvirem que eu tô tomando esse café aqui, não. Mas é muito bom o café. Eu aconselho mesmo, mudou. Agora você não quer mais tomar aquele café Não. torrado a 200 graus. Cara, eu vou te falar uma agora, que o Thiago da Coffee Mais vai acabar querendo corte. Eu fui dar aula num local que só tinha café expresso. Cheguei lá, o café expresso era de uma marca que normalmente as pessoas usam pra socar as coisas, sabe? Uhum, Pra fazer, sabe, é um negócio que o nego usa na mão, uhum. pra socar e fazer, você entende qual é o nome dessa coisa. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu não vou tomar, mano, o Exatamente. café, porque assim, tem gosto de queimado, irmão. Exatamente. E papo reto, não é isso. É sobre que eu entrei agora na série A do café. É, Pô, eu não volto. A merda de você provar coisa boa é essa. Que tu não quer voltar pra série B, pô. é isso aí. Aí eu falei, eu muito prefiro difícil. não tomar o café, pô. Nosso corpo Aí tu vira o acostuma fresco, muito rápido. tu vira o sommelier de O café. que é bom, cara. Isso, É muito isso. forte. É Então, isso. ó, não esqueça. 15% de desconto na descrição. Mimo Afagos, porque sempre tá rolando uma promoção lá, beleza? É só clicar lá e garantir. E o que eu fiz pra galera desse local, o que eu fiz? Levei 2 caixinhas de cápsula Exatamente. Aí amanhã a gente vai viajar. Eu vou tentar não esquecer de levar meu café, porque eu sempre roubo do Gustavo. Roubando o Boa. merchan de vocês, gente. Café, chocolate, vinho, o paladar não retrocede. Depois que você Não prova um retrocede. café bom, não dá para voltar atrás. Esse aí é muito Exatamente. bom. Porra. Tô ganhando nada com isso, mas sou mineira e quero dizer que não deve ser ruim. Aliás, não é, né? Eu já experimentei, não é ruim, é muito Café gostoso. mineiro, pô. Tá maluco. Boa. Falando ainda sobre MMM, a gente falou um pouquinho de incrementalidade, Tati, voltando ao nosso papo. E eu queria justamente entender como que vocês medem a incrementalidade real dos canais de marketing. Eu digo isso por quê? Porque é muito comum da gente falar com grandes marcas, igual você aqui localiza, da gente falar de geolift, brand lift. Eram coisas bem comuns, mas em cima de um canal de mídia, né? Então, se você vai lá no Google, o Google te ajuda a fazer o brand lift. Você vai lá na Meta, a Meta te ajuda a fazer o geolift, mas daquele canal em específico sobre aquilo. Não necessariamente do seu negócio mediante ao mundo digital. E com o MMM, a incrementalidade também começou a ter mais voga nas conversas de marketing. Que é, beleza, como é que eu vejo incrementalidade? Porque, ao meu ver, tá, Tati, a coisa que mais deveriam as pessoas estar nesse momento parando para tentar fazer antes do MMM é a incrementalidade. Porque talvez você tenha um orçamento mais apertado e não adianta você não saber se aquele canal XPTO vai de fato só dividir a fatia que já existiria ou se está trazendo fatia nova. Aí o exemplo que eu falo a todo mundo, né? Você tá numa mesa com 6 pessoas. Aí daqui a pouco vão sentar mais 2. São 8. Daqui a pouco sentam mais 2, são 10. A pizza tem 8 fatias, amigo. Agora tem 10 cabeças. Essas 2 a mais chegaram, trouxeram outra pizza ou você vai ter que dividir de 8 fatias agora para 10 cabeças? Incrementalidade acaba ajudando você a ter esse cenário de inteligência. E como é que vocês fazem aí na prática hoje? Eu acho que Caralho! você viu? Caralho, pizzaiolo! Me respeita. Gordo De sempre traz café alguma pra coisa no pizza. meio. Gordo, Tati, Minas, a gordo gente sempre não traz alguma toma coisa no meio disso. café. Gordo tá sempre com fome. Aí ele traz sempre alguma referência dessa pro meio do rolê. Mas eu acho que a gente faz muito teste de incrementalidade. A gente usa também os testes da plataforma, mas aí mais das plataformas, né? Mas mais como um olhar de. Porque
toda vez que a gente está trabalhando aqui num determinado plano de mídia, a gente tem que fazer duas coisas. Um é olhar para as métricas de negócio, o outro é olhar para as métricas de mídia, e essas métricas de mídias eu não levo mais para o negócio, mas elas são as métricas que eu preciso continuar olhando para saber se eu estou fazendo bem ou mal aquilo ali, né? Se eu estou usando bem ou mal aquele determinado canal. Então, a gente continua olhando para os testes das plataformas, mas não são mais uma métrica que eu levava para o negócio e falava, olha, a gente teve aqui um lift de X pontos que é muito maior do que o da indústria. Assim, isso era uma coisa meio de vaidade, porque ninguém entendia mesmo, estava tudo certo, né? O negócio Você não é fogo, entendia, olhar e falar assim, legal. Quanto trouxe de legal. contrato? Mas isso é bom ou é ruim, né? Quanto custou isso aí? Toda vez era isso. Então, eu acho que a gente continua olhando, mas mais internamente agora, para entender o quão bem a gente está usando aquilo que está aquele meio. Mas a gente faz muitos testes de incrementalidade agora de maneira, né, sem usar necessariamente as plataformas. Então, o nosso aluguel tem o app, que eu espero que vocês dois tenham baixado no celular de vocês, tem bastante. Então, a gente faz Inclusive, eu testes sei que de... pelo app é mais barato. Ô, Tati, você não tá entendendo. Eu não só Eu nunca tenho app, falei como eu... isso. Aí, Não, eu sei por causa de uso, pô. Tati, ó, eu E não outra só tenho coisa, app, se como eu você só faço colocar os fast seguros, check-in. vai ficando mais barato. Exatamente. Mas também nunca falei isso. Mas a gente faz muito teste, assim, vamos negativar uma praça, vamos fazer... o meu negócio, principalmente o negócio de aluguel, ele tem algumas variáveis que fazem muita diferença, né? O preço, óbvio, como todo negócio, né? São poucos os negócios no mundo que não são sensíveis a preço, e aí estão muito mais confinados ao mercado de luxo. Tem uma questão de disponibilidade de estoque. Então, o meu estoque não é infinito, o meu estoque é dos carros que eu tenho naquele local para alugar. Né? Então, inclusive, fica a dica, entre Natal e Réveillon acaba, tem que reservar antes. Então, acaba mesmo, tem que reservar antes. Então, tem o preço, tem o estoque, e aí sim tem um investimento em mídia. Então, a gente faz muito teste aqui de vamos zerar a mídia inteira, né, em determinada praça e vamos abaixar o preço em X reais, o equivalente ao CAC de aquisição de mídia naquela praça ali. E vamos entender se a gente vai ter até onde vai a sensibilidade a preço desse mercado, né, óbvio, combinado com a minha utilização. Chega uma hora que o carro acaba e aí eu tenho que segurar a demanda no preço mesmo. Mas a gente faz muito isso. Agora, vamos colocar essa praça como se fosse um estoque infinito, e se precisar, eu levo o carro para lá e vamos fazer um investimento muito forte em mídia para entender como é que esse mercado reage. E a gente vive fazendo esses testezinhos de incrementalidade. Vamos negativar, não vou impactar com mídia, todo mundo que tem app. Partindo do princípio que quem usa o app, de fato, já é um cliente fiel. Então, eu não preciso impactá-lo. Se ele pensar em aluguel, como eu tenho uma marca top of mind, ele vai no meu app, se ele tiver o app instalado. Vamos negativar o branded. Não vou comprar minha marca, eu sou top of mind, quem buscar pelo meu nome vai vir para o orgânico de qualquer jeito. Todos esses são testes que a gente já fez e aprendeu com eles. Alguns deram certo, outros não deram certo, outros mostraram para a gente que a gente talvez não precisasse investir no mesmo nível, mas também não é zero, é alguma coisa entre o que eu fazia e o zero, e por aí vai. Então, a gente faz muito teste, aprende com os testes, depois a gente escala, e toda vez que a gente escala, a gente leva 3 meses aí para o modelo incorporar esse novo aprendizado e começar a sugerir resultados já dentro desse novo contexto, dessa nova configuração. Ó, uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade para alugar o de carro, que aí, vou falar aqui a palavra do usuário, beleza? Mas assim, quando eu vou viajar assim, vou alugar o carro, eu fico meio psicopata, principalmente com o clima. Olha aí. Porque eu quero saber se vai estar chovendo, porque se tiver chovendo, eu vou pegar um carro melhor. Eu peguei de carro. Sacou? Isso aí. Porque, tipo, eu não vou, com todo respeito, o Fiat Mobi, mas, porra, eu não vou viajar daqui pra Minas num Fiat... Não, peraí, cara, não se perde, não. Não, tudo bem, eu não sou da Stellantis, mas alguém vai ficar Sim, chateado. mas o que eu queria trazer é porque o Gustavo, ele tá rindo aqui demais. Mas é isso, é porque assim, eu sou completamente impactado pelo carro que eu vou alugar e se tá chovendo ou não no período que eu vou viajar, sacou? Porque aí a gente tá falando de uma camada de segurança, uma camada de conforto na hora de viajar e por aí vai.
Conseguiu se recuperar, cara? Todo Mas aí, respeito ao como, Fitmob, me pegou como ele legal. Mas como o MMM não faz atribuição a nível de usuário, não é ali que eu vou Aham. resolver isso. Eu vou Não é resolver ali, em não é outro ali. lugar, que é onde eu vejo quais são os grupos mais sensíveis a determinado tipo de modelo, quem topa, ah, sei lá, pagar um pouco a mais por uma determinada feature naquele modelo e por aí vai, né? Aí que a gente descobre qual o carro preferido das mulheres, carro preferido dos jovens, carro Perfeito. preferido Sim. para viajar e etc. Aí a Sim. gente descobre Aí, nesse tudo caso, o bem. MTA talvez funcionaria no seguinte: o Perfeito. usuário foi lá e colocou cidade Você de consegue mexer na origem e mídia pra isso. destino, e aí no momento em que você carrega a página de escolher o Isso. produto, você vai saber, porque você carregou cruzando com a Isso aí. API de outro Isso local, aí. o clima daquela região que o usuário está indo, Perfeito. aí você consegue Isso. testar. Aí o MTA vai trazer E esses dados, você vai ter um evento no dia 4 Perfeito. e qualquer outra E o que ferramenta. você falou faz sentido. E eu vou dizer também minha palavra de usuário pra você, Tati. Nada contra o Fitmob, que inclusive Não. foi ele que eu dirigi pra tirar carteira, tá? Então nada contra Hashtag o amamos mob. Fitmob. É, Ah, vamos, é assim. mas eu fiz uma viagem pra Caraíva, por exemplo, que a gente ia alugar carro. E se a gente não tivesse visto a chuva, a gente tava ferrado. Por quê? Porque um pedaço da estrada é areia. Então, se tivesse pego um carro baixinho, a gente tinha atolado. Aí, como a gente sabia que tinha chuva, tinha duas situações. Situação número um, carro não atolar, então como é que ele tem tração de 4 rodas, outras coisas. E 2, 4x4. ele ser um carro alto, para ele não ficar arrastando no chão, nem a gente atolar no meio. Diga-se de passagem, infelizmente passamos por várias pessoas atoladas com seus carrinhos pequenos ali. Esse é um exemplo de Não como sei. influencia na escolha e a gente fez o upgrade E ali. acho que Né? esse é um ponto interessante, né? Porque se influencia na escolha do produto, pô, com certeza influencia No restante na todo. hora Né? da mídia lá atrás, sacou? Então acho que Com são certeza. pontos de você conseguir tentar fazer a engenharia reversa, de entender certeza. quais são essas variáveis que vão impactar. Porque se impacta na compra, obviamente Com impacta certeza. Com nas certeza. outras coisas, né? Pô, ninguém vai Com comprar, certeza. porra, roupa de ir pra praia, tá ligado? Se não tá um sol gigantesco, sacou? Lógico, sei que aqui no Rio faz inverno e calor absurdo, mas vocês entenderam. Não, e olha o tamanho da complexidade disso, porque vocês Perfeito. chegaram na agência e o carro estava lá. O 4x4, o mob do Luciano, estava tudo lá. Não, Mas não, eu não aluguei o móvel, não. Só que esses Já era. carros, eles Se a foram Fit não te der uma chave do comprados. mob. Só que esses carros foram comprados há muito tempo. Eles foram comprados lá atrás pela Localiza, eles foram distribuídos para o país. Então, até a distribuição leva em consideração o local, o tipo de terreno, etc. O nosso time de gestão de frotas aqui e de precificação, eles não é querendo me gabar assim, porque eles são incríveis. Eles erram em relação a o carro certo no lugar certo para o cliente certo em 1%. Eles acertam assim, quantos carros de qual tipo eu tenho que ter em cada lugar? É óbvio, né? A Localiza está fazendo isso há 50 anos, ela tem uma expertise muito grande, mas os caras são fodas mesmo. Isso é muito foda. E eu tenho um ponto aqui sobre isso tudo que a gente tá falando, de MMM, de incrementalidade, de mídia, MTA, não sei o que é sobre gente. Você falou que você tem um time interno aí. E assim, a gente tá falando de uma coisa que você tá fazendo um ano e meio, que a gente tá falando que tá no hype agora, muita gente ainda tá se desenvolvendo e aprendendo sobre isso. Como que você, como diretora de marketing, olhando tudo isso, esse desafio de implementação, olha para o seu time e fala, cara, como é que eu capacito a galera sobre os insights do MMM e essa nova forma de modelagem aí agora? Como é que foi isso internamente aí, de olhar para o seu time e falar, como é que eu capacito para que eles possam não só, beleza, ter uma ferramenta que me ajude a operar, mas que eles possam ser munidos por essas informações para transformar em decisão, né? Bom, a gente tem um time que gosta, graças por sorte, eu tenho um time que gosta muito de estudar, assim, é um time que estuda mesmo, sabe, que mergulha, estuda, fica pedindo artigo, fica fazendo contato com fulano da universidade de não sei onde no mundo, porque quer mergulhar no assunto. Então, eu tenho a sorte de ter um time que e é engraçado, né? Porque marketing, a gente adora falar que marketing é ciência mais arte. A parte de ciência do meu time é uma parte bem nerd. E a parte arte é bem porra louca. Assim, tenho todo tipo de gente aqui, né? Todo tipo de bicho grilo aqui no meu negócio. E o time estudou muito, assim, o time buscou muito. Os parceiros também ajudaram muito, dando bastante treinamento.
E a gente fez uma série de sessões de treinamento com eles, e hoje, todas as vezes que eu tenho dúvida, que a gente tem dúvida, e a gente tem muita dúvida, a gente tem dúvida todo dia, os parceiros respondem com bastante velocidade, tem grupo no WhatsApp para fazer pergunta no sábado à tarde, as coisas estão funcionando, e a gente está aprendendo e evoluindo bastante, trocando muito em relação a isso. Mas a maior dificuldade em relação ao time não foi processo de aprendizagem em relação ao MMM, foi tirar o mindset da atribuição baseada em clique. Essa ainda está sendo, assim, eu lembro de, há uns 2 meses atrás, eu brigando com a turma, porque eles estavam fazendo investimento num determinado meio, porque no last click parecia que era bom. E aí eu falava, gente, lembra do que a gente combinou? Lembra que a gente agora não olha a atribuição baseada em clique para tomar decisões de investimento? Vamos olhar lá no MMA, vamos abrir a plataforma, etc. e tal. E tive um bom debate com eles ali. 2 ou 3 semanas atrás, eu caí no conto do last click. Eu falei com a cabeça de last click. E aí eles puxaram minha orelha e falaram, mas você lembra? Vamos abrir a plataforma, né? Super didáticos comigo. E aí, o que a gente vê é isso, assim, a grande dificuldade é fazer a turma, todo mundo, todo mundo, a gente tirar a cabeça da lógica de last click, porque no primeiro momento, antes da gente mergulhar e entender como é que funciona, parece mágica. Por que de repente aquilo, né? funciona assim? Né? E É aí, normal também, né? Igual tu aprender a escrever com a mão esquerda, irmão. Tu é destro, vai escrever com a mão esquerda, vai chegar em algum momento que você fala, porra, mas com a mão direita é muito mais fácil. Né? Fácil e rápido, né? E aí é uma falsa sensação, né? Porque, pô, com a esquerda você é mais forte. Então acho que é comum também a galera ter esse tipo de enviesar a análise em cima de algo que ela se sente mais acostumado, né? Que é isso, às vezes só o MMM por si só, ele não é uma tecnologia que é simples de você entender, porque ela tem as complexidades do ponto de vista de tratamento / coleta, sim, automação dessas informações, e você tem ainda o rolê estatístico por trás, que sim, é gigantesco. Então, é muito mais fácil a gente e é uma enviesar, mudança, né? É uma mudança de uso, porque para voltar a palavra para Tati aqui, a gente tá falando do time dela, tá fazendo o uso de abrir o GA, Google Ads, Meta Ads para tomar decisão há quantos anos? Exatamente. Todos, né? Todos os anos. Eles são jovens, desde que eles começaram na carreira, é isso que eles fazem. Então, sim, é muito complexo tirar esse mindset. É quase que um pacto coletivo aqui. Assim, a gente se policia. Não me deixe cair na atribuição baseada a clique, né? Sem pensar antes. Cara, e ao mesmo tempo, essa dificuldade de uso do mindset, mas ao mesmo tempo a dificuldade de gerar esses insights, transformar esses insights em ação, isso já ficou mais fácil, né? Porque é meio que do dia a dia de negócio, certo? Agora sim. Agora a turma olha o que o modelo está dizendo para a gente faz análises juntos, antes de tomar a decisão de aumentar ou diminuir o investimento em determinado lugar, a gente vai lá no modelo e olha as curvas de saturação e depois a gente toma decisões. Então, acho que agora já está ficando quase no automático. Mas volta e meia a gente ainda cai no ponto do last click aqui e a gente precisa se estapear aqui para sair disso. Mas é isso, a gente falou sobre isso no podcast com o Ricardo Capra, que não tem nenhum processo de aculturação de dados que não seja isso. A gente vai sair na mão em algum momento, mas é em prol de um objetivo em comum. Assim, acho que isso é o que é mais importante. Vai mexer nas coisas, né? E falando sobre... Você falou muito no início, e acho que vale conectar agora para essas perguntas aqui. Você falou, como é que eu chego no CFO e falo para ele, eu preciso investir mais em topo e meio de funil? E aquela brincadeira que você trouxe também, né? Eu fiz o brand lift, levei pro CFO, pro CEO. Eles olharam e falaram, beleza, o que isso gerou de contrato a mais, né? Agora, como é que você explica a análise que você tá falando de MMM, mostrando essa parte longo prazista para esses stakeholders não técnicos? Como é que você explica tudo isso? Ó, deixa eu te falar um negócio. Tem uma parada agora que roda todo mês, uma vez por mês, para decidir um pouco a estratégia de investimento em mídia e outras cositas más. Como é que você explica isso para essa galera? O lado bom do MMM é que ele ajuda a gente a falar a linguagem de negócios, né? Então, a gente vai para uma conversa com o CFO, por exemplo, já com curvas, com simulações de resultado. Então, já vou para ele falando, cara,
eu tenho aqui X dinheiros para fazer esse mês acontecer, mas se você me der 10% a mais, eu trago 30% a mais de contrato com ROI X. Isso, o modelo já me ajuda a fazer. Então, isso para ele, eu acho, nossa, você foi um cara muito divertido. E o olho dele brilha, assim, ele fala, não, mas aí isso é ouro, agora eu tô feliz, agora eu tô ouvindo o que eu queria ouvir. Porque o que ele quer saber é isso, assim, se eu investir tanto a mais, quantos contratos eu vou ter? Se eu quiser crescer 20%, quanto eu preciso investir? Considerando as variáveis que a gente tem hoje. Então, a gente começa agora a falar essa linguagem. O MMM ajuda a gente a falar essa linguagem. Agora, tem um ponto sobre comunicação que eu acho, sai até um pouco dessa questão de modelo econométrico, estatístico, etc., mas que eu acho super importante para a vida, assim, que eu acho que comunicação é um ato de gentileza, né? E eu acho que a gente vê muito, assim, as pessoas usando a linguagem, usando a comunicação para excluir, para mostrar poder, para, né, enfim, para ser performático às vezes é só para dizer, olha como eu sou inteligente e falo coisas que vocês não entendem, etc. E eu acho que a comunicação é um ato de gentileza, assim, a comunicação é você é, se preocupar genuinamente com o que o outro está entendendo. Então, falar para o CFO sobre, né, quanto a gente vai crescer se a gente investir a mais, numa linguagem que ele entende, que bom que o modelo me deixa fazer isso, me ajuda a fazer isso, é um ato de gentileza, porque eu não quero, meu objetivo nunca é ser a performática, aquela pessoa que fala, nossa, como ela entende de marketing, né? Não entendi nada que ela falou, mas foi ótimo. Eu quero que ele entenda e que ele seja o meu parceiro nessa jornada. E ele, o CTO, o CFO, o CEO, todos sejam meus parceiros nessa jornada de crescimento da companhia. Porque, no final das contas, é crescimento da companhia, né? Eu tenho uma pessoa no meu time que ela é muito divertida. Um dos processos que a gente fez ao longo da jornada de implementação foi a gente colocou os cientistas de dados do nosso parceiro para conversar com os cientistas de dados da Localiza, que era um momento meio cheque do modelo, assim, onde a gente pediu para os nossos cientistas de dados daqui da Localiza desafiarem o modelo, desafiarem o parceiro, para a gente sentir mais segurança naquilo. A gente precisava de alguém que avalizasse de dentro da companhia aquilo que a gente estava se propondo a fazer. E a reunião começou duríssima, todo mundo se batendo em todos os lados, depois ela ficou mais calma e no final ela terminou amistosa. E aí a pessoa do meu time, que é do lado artista, que conduziu a conversa, falou assim, gente, a reunião foi ótima. Eu não entendi nem as perguntas, nem as respostas, mas eu tenho a impressão que foi bom. E eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente vive no dia a dia. Se a gente não tiver gentileza para tentar falar numa língua, uma preocupação genuína em falar numa língua que o outro vai entender. Eu acho que tem um ponto que antes, e óbvio que foi ela que fez, ela sabe disso, mas acho que ela fez todo mundo participar do processo. Quando você tomou a decisão lá do conselho de trazer a visão de que, cara, vamos estudar MMM, a primeira coisa que você falou, que eu acho que elucida bem o quanto que essa parte ajuda muito, você chamou o CTO, você chamou o CEO, chamou o CFO e fez eles participarem do processo de construção disso, mesmo que sem meter a mão na massa, né? Eu acho que é isso que faz hoje, talvez, você ter esse nível de resultado, porque na maioria das vezes, quando a gente vai ver numa empresa, vamos construir um MMM da vida, ou isso vai ficar exclusivamente debaixo de tecnologia, sem às vezes até marketing saber que isso existe. A gente já chegou a empresa que tem estruturas de dados que times de marketing não sabe que tem disponível, e a gente que descobre isso na ponta. Então acho que esse ponto ali do que você trouxe, a comunicação é importante e tudo mais, mas você ter trago todos eles para a mesa e fazer eles participarem do processo, eu acho que também é foda essa coisa. Bate muito no que a Tati trouxe no início aqui, né? Não precisa de ser nós contra eles, né? Exatamente. Todo mundo em prol de um negócio. E a Tati trouxe um ponto legal sobre comunicação ser gentileza. Eu trago um outro para você também, tá, Tati? Baseado... Depois eu digo quem falou isso, mas é muito bom ser entendido. É muito, frase de Fialho Luciano. Mas é mesmo. Ele falou, é muito bom ser entendido. É porque ela também tá de hack, porque o mineiro é gentil de natureza. Então ela já nasce com essa hard skill, entendi. É DNA, né? A água daqui. Mas não, é verdade. E é verdade, é muito bom ser entendido também. É um conforto gostoso de saber que você está trabalhando no lugar onde a gente
a gente se comunica e fala na mesma língua e a gente entende que os objetivos são comuns e eventualmente a gente vai sair na mão sim, porque às vezes a gente acha Faz que o caminho é parte. diferente, mas tem uma coisa saudável de abraçar a decisão final e ir embora que é bem gostoso mesmo. Pô. E eu tenho uma pergunta pra você agora, pra gente ir pros finalmente já aqui, hein? E aí, Tati, essa é a última pergunta pra depois fazer um bate-bola. O bate-bola eu te explico como funciona, tá? O Tá. bate-bola é papum. Mas vamos lá. Para empresas que estão considerando implementar o MMM, quais são suas principais recomendações para essa galera? Eu vou começar pelo que a gente acabou de falar, tá? Assim, eu acho que não pode ser um projeto só do marketing, nem só de tech. A gente já viu inúmeros projetos do marketing de tech que vão para a gaveta e que são muito legais, super aplaudidos, viram PowerPoints incríveis e ninguém usa nunca mais. Não é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, é um projeto de muita gente. O negócio tem que comprar a ideia, o CFO tem que comprar, o CTO tem que comprar, CEO, todo mundo tem que comprar a ideia, porque a gente vai passar a falar sobre uma mesma ótica daqui para frente. As conversas vão mudar de patamar. Acho importante. Então, tem que ter um trabalho de trazer para a mesa, de evangelizar, e não é fazer e depois que estiver pronto mostrar, olha aqui que eu fiz e que legal. É fazer junto mesmo, é chamar para fazer parte do jogo. Eu acho que as outras coisas que eu diria é que, assim, cara, não é plug and play, leva tempo. É um projeto de longo prazo. E a gente está cada dia mais curto prazista nas companhias, né? Em tudo. E eu gosto de falar para o meu chefe aqui, que é o CEO da companhia, que a gente. As companhias estão errando desde o incentivo. Porque pergunta para qualquer executivo no mercado se ele tem meta de 12 meses. Ele tem meta de 3 meses. Ele tem meta de 4 meses. O bônus dele está associado àquele ano no máximo. Não tem pensamento de longo prazo, porque o incentivo não é de longo prazo. E MMM é longo prazo, é jornada, vai demorar para fazer. Para fazer bem feito, vai demorar para fazer. Tem que ter paciência, tem que entender que é um investimento que você vai ver o retorno lá na frente, que depois isso vai acelerar de maneira exponencial. Mas tem que entender isso, porque se isso não acontecer, vira um daqueles muitos projetos que são interrompidos antes de estarem prontos e que depois todo mundo fala que não deu certo. Aí muda o time todo, a galera que chega depois fala, mas já tentaram no passado e não deu certo. Não é que não deu certo, é que ninguém teve paciência E no de final a fazer galera ainda direito. bota a culpa na tecnologia. Que não tem nada a ver com Não, isso. mas se tiver Que uma não culpa tem aqui, ela é nada de a ver tech. com isso, é ótimo. Não tô falando no time de tecnologia, tô falando na tecnologia em si, tá? Se tiver uma culpa aqui, ela é de tech, sim, a gente entrega com prazer. Boa. Tati, a gente vai agora pro momento bate-bola rapidinho. Que é, eu vou te fazer a pergunta e você não pode pensar. Você pode contextualizar depois. Mas você não pode pensar. Você tem que soltar aquilo que tá no seu coração quando eu te perguntar. Então, E depois tu pode contextualizar a sua resposta. Tá bom? tá. Beleza, então vamos lá. Como você vê o futuro da atribuição de marketing no Brasil? Eu acho que é uma inovação estratégica, fluida e integrada. Acho que integrada é a palavra mais importante aqui. Boa, Pode boa. contextualizar agora? Está Fica à valendo? Como é que é? vontade, fica, já pode, já pode. Eu não tô aprendendo a jogar esse jogo aí. Não, porque eu acho que assim, a gente está vendo a inteligência artificial vindo em ondas e vocês falaram muito bem no começo aqui, tem muito hype, tem muita automação disfarçada de inteligência artificial e a gente está vendo isso todos os dias e toda mudança no mercado carrega isso junto, né? É igual maratona, começa um monte de gente correndo, aí tem gente fantasiada de árvore, gente vestido de tudo e chega no final só chegam 6 que são corredores de verdade. Então vai acontecer isso com a IA também. Mas eu acho que a IA tem um papel assim, de ajudar a gente a gerar modelos mais rápidos, de aprendizagem com histórico mais rápidos, e, e a gente vai conseguir construir em cima dela com uma facilidade maior do que foi possível construir até aqui. Então, acho que esse processo, mesmo o processo de MMM, que é uma jornada que leva tempo, ela pode vir a ser acelerada com AI. Então, acho que o mercado talvez evolua mais rápido. Fluida e integrada, porque ele ajuda, a gente vai ver cada vez mais todos os meios juntos. Toda reunião que eu vou apresentar o MMM, eu começo perguntando para a pessoa, qual foi a última compra que você fez online? Aí a pessoa fala, eu comprei
um creme facial da Natura. Por que você comprou esse creme facial? Ah, porque eu uso ele há 20 anos. Então, o que te levou a comprar o creme facial não foi o último clique que você deu. Foi provavelmente o primeiro clique que você deu há 20 anos atrás, e você está usando ele até hoje, né? Então, as pessoas começam a entender que a jornada ela é mais longa do que o último clique. E outra coisa que eu gosto de perguntar muito para as pessoas também é: o que você fez hoje? Me conta seu dia hoje, do ponto de vista de consumo de informação. Ah, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o WhatsApp. Aí fui para o banheiro, aquela hora tradicional da manhã, dei uma olhadinha no Twitter e vim trabalhar escutando podcast. Cheguei aqui, dei uma olhadinha nas notícias, trabalhei, na hora do almoço passei pelo LinkedIn, mas aí eu fui almoçar no restaurante aqui do lado, a TV estava ligada, dei uma olhada na TV, e aí você começa a ver que a gente é 360. Ah, não vejo mais TV, mas você vê alguma coisa em algum momento, você é impactado por alguma coisa em algum momento, que não é só no seu momento digital ali. Então, acho que a gente precisa conseguir, e o futuro da mensuração é esse, é um olhar integrado para as pessoas. O ser humano é 360, ele não é só digital, ele não é só offline, e a gente precisa saber como é que a gente vai olhar do real impacto que a gente tem sobre ele no longo prazo e nos vários meios onde ele é impactado ao longo do dia dele, da jornada dele. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima agora, hein? Você solta o que tá no coração, contextualiza muito bem mais uma vez aqui, tá? Mas primeiro, sem pensar muito. MMM é a maneira mais eficaz de medir resultados em mídia? Hoje sim. Sabe lá o que vamos inventar pela frente, mas hoje sim. Só que ele não funciona sozinho. Acho que a gente precisa manter, né? A gente precisa de um modelo de atribuição real-time, baseado em clique. Hoje a gente só tem opções baseadas em clique, e pode ser qualquer um. Mas a gente precisa de um modelo de atribuição real-time, porque toda semana eu vou sentar na mesa com os meus stakeholders aqui de negócio e eles vão perguntar se eu estou indo bem ou estou indo mal. E não dá para falar que daqui a 60 dias, meia-noite, eu te conto um segredo. Não vai rolar. Eu vou precisar falar isso antes. E eu acho que a gente precisa dos testes de incrementalidade, porque o MMM é um modelo muito bom, que ajuda a gente a falar a linguagem do negócio, que ajuda a gente a isolar estímulo e resultado, né? Sinal e ruído, sinal de ruído, mas ele não incorpora, ele olha para o passado para prever o futuro. Então, ele não incorpora mudanças que a gente venha fazer, um novo meio que eu venha utilizar, um teste que eu fiz numa determinada praça, alguma coisa assim. Então, as coisas precisam funcionar juntas. Hoje eu acho que sim, ele é o melhor modelo, mas ele não sozinho. Ele precisa de tem 3 pontas esse triângulo aí. Pô, Luciana, essa foi Tati Rocha aqui no Analytics Talks, hein, cara? Aulas. Muito forte, né? Aulíssimas, Muito né? forte. Muitas aulas de MMM, Cheia aulas de das analogias. Adorei a da maratona, inclusive. Falei assim, cara. Que você não seja o cara fantasiado de árvore, hein? Exatamente. Pô, Tati, obrigado demais por ter topado mais uma vez participar com a gente aqui do Analytics Talks. Espero te ver já no Analytics Summit, no outro. Obrigado. Vai ser um prazer enorme. Se eu tiver falado alguma besteira aqui, alguém me fala lá no Summit. Me encontra lá. Boa. Obrigada. Foi um prazer. Eu adorei o papo. Adorei vocês. O prazer foi nosso. Obrigado. Ó, você que assistiu a gente até agora, de nada por esta aula em formato videocast, né, Luciano? Se tá ouvindo no YouTube, se inscreva no nosso YouTube, ativa o sininho pra tu perder nada e deixa o teu comentário sobre o que tu achou aqui do nosso papo. Tá no Spotify, 10 5 estrelas. Você não vai dar 5 estrelas, não precisa dar nenhuma nota, mas você vai dar alguma nota, dá 5 estrelas. Se inscreve também no nosso Spotify, ativa o sininho pra você saber tudo. E não esqueça que toda quinta-feira tem um novo episódio aqui pra você disponível no Analytics Talks. É isso, Luciano. É isso, mais uma Quem noite, quiser Oliveira. bater um papo com a Tati presencial, o Summit está logo ali. Fora o conteúdo, né? Exatamente. Muito forte. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu!